Gênesis capítulo 26 é onde Deus vai falar conosco nessa manhã. Eu peço a você que você preste muita atenção nessa palavra, porque Deus vai falar com você. O título da palavra é Confiar em Deus em tempos difíceis nos faz conhecer o Deus da providência. Gênesis capítulo 26, versículo 1 diz: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Preste bastante atenção. Uma coisa é a fome que pode existir hoje. Outra coisa, 10 vezes pior, 50 vezes pior, era a fome de 8.000 anos atrás, no tempo de Isaac. Hoje tem instituições, tem pessoas que vão ajudar se alguém está passando necessidade, está passando fome, tem vizinhos, tem alguém na sua rua. E no tempo que não tinha ninguém, e no tempo que você só podia esperar Deus fazer alguma coisa, ou se Deus não fizesse, pronto, vão morrer de fome. No tempo que não tinha água encanada, não tinha esgoto, não tinha supermercado, não tinha banco, não tinha nada. Foi nesse tempo que Isaac, nem energia existia, nem internet, nada. Foi nesse tempo que Isaac viveu. E quando dizia assim, houve uma fome naquela terra, estava querendo dizer que não chovia. Qual era a principal produção deles? Era plantar e comer. Se não chove, não tem como plantar, não tem como colher, não tem como fazer nada, não tem água para beber, não tem nada para comer. Era essa situação, igreja, que Isaac ele estava passando. E o normal desse tempo aqui era, se alguém está passando por alguma coisa, vamos ao Egito. Porque o Egito nesse tempo aqui era equivalente aos Estados Unidos hoje. O primeiro mundo é o Egito. No Egito ninguém passa fome. Se quer emprego, vá para o Egito. Quer se dar bem na vida, vá para o Egito. Tanto é que Jacó fez isso, o pai Jacó fez isso depois, né? Como assim como Isaac fez antes de Jacó. Isaac foi o pai de Jacó e de Esaú. Está havendo fome, vamos para o Egito. Porém, Deus aparece para Isaac e diz para ele não ir para o Egito. Isaac, não vá para o Egito. Você vai morar aonde eu mandar você morar. Você vai habitar aonde eu mandar você habitar. Eu pergunto nessa manhã, se fosse você. Imagine você, a sua casa, a sua família. Imagine que na cidade de Pombal está havendo uma fome grande. Não chove em Pombal, ninguém tem nem o que comer, nem o que beber aqui. Aí você diz o quê? Eu vou para outra cidade. Olha, eu vou para São Paulo. Eu vou para Campina Grande, eu vou para Patos com a minha família, para a minha família não morrer de fome. E no dia que você vai viajar, Deus aparece para você e diz, não vai embora não, fica aqui. O que você faria, igreja? Se muitas vezes ao olhar para a despensa e ver que está faltando algo, a gente já murmura contra Deus. Se muitas vezes, se o salário atrasa 3 dias, você pensa, está atrasando, mas sou dizimista, por que está atrasando? Se muitas vezes algo que acontece que não é conforme aquilo que a gente planejou, a gente já fica triste, já fica com raiva, já quer jogar a culpa em Deus, no outro, no próximo. O que você faria se fosse você? Se Deus dissesse, não vá para a terra que tem comida, fique aqui na terra que você está passando fome.
Irmão, isso que Deus fala aqui é exatamente contra tudo aquilo que qualquer ser humano fazia. Qual é o instinto do ser humano? É sobreviver. Ir para onde tem comida, ir para onde tem água, tentar viver o máximo que puder. Mas Deus disse para Isaac: não vá, fique aqui. Habite, Isaac, na terra que eu te disser. E qual é a forma que Deus ele fala hoje comigo e com você? Através da palavra. Deus fala através da palavra. Deus pode aparecer para você, com certeza. Deus pode falar com você em sonho, com certeza. Mas Deus fala principalmente através da sua palavra. Isaac não tinha Bíblia, irmão. A Bíblia não estava escrita. Moisés não tinha nem nascido ainda. Mas Deus apareceu para Isaac e disse: habita na terra que eu te disser. Meus irmãos, nós, eu e você, nós temos que ser guiados por Deus, não pelas nossas emoções. Nós não podemos ser guiados por aquilo que nós queremos fazer. Nós temos que deixar Deus nos guiar. Está cheio de gente que faz aquilo que quer, aquilo que dá na cabeça e depois se arrepende. Meu Deus, mas por que foi que eu fiz isso? Por que foi que eu inventei de fazer essa coisa? Basta, quando você fazer algo, busque a direção de Deus, ore. Quando você não souber o que fazer, busque uma direção de Deus para a sua vida. Vá procurar na palavra de Deus algo que fala, alguma direção que Deus vai falar com você. 3. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, seu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque aonde? Em Gerar. Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. A questão não é você estar aqui ou você estar em Nova York, nos Estados Unidos. A questão não é você estar aqui em Pombal, você estar no interior da Paraíba, no sertão da Paraíba. Ou você está lá em Dubai, lá na Ásia, no Oriente Médio. Para você ser abençoado, você precisa de uma coisa: Deus está com você. Deus está com você. Às vezes a gente pensa que porque a gente é crente, as janelas do céu vão se abrir, porque Deus vai abrir, vai abençoar. Pastor, é assim. Aí o que acontece? O crente não se esforça, o crente não dá o melhor de si. Aí vai uma pessoa do mundo, se esforça, dá o melhor de si e consegue ser mais abençoado do que o crente. Eu fui pastor numa cidade um tempo, uma cidade maior do que Pombal, e eu só ia da rodoviária para a igreja, da rodoviária para a igreja. Aí um dia teve visita para fazer, eu fui fazer visita, conheci a cidade. Uma cidade bonita, toda asfaltada, um bocado de loja, de canto, assim, fui fazer uma visita na casa de uma senhora. Aí estava lá a neta da senhora. Aí eu disse: você trabalha? Ela disse: não, porque aqui não tem emprego. Eu disse: aqui não tem emprego? Uma cidade desse tamanho, não tem emprego. Às vezes a pessoa não tem vontade. Não é verdade, igreja? Às vezes não tem vontade. Irmão, preguiçoso, você pode dar 1 quilo de ouro a ele para ele vender. Aonde? Ir lá no centro vender? Eu não vou não, é longe, o sol está quente, irmão, não vou não. Paga um táxi que eu vou. Não é desse jeito? Ou às vezes os jovens queriam ir para negócio da igreja, não lembro nem o que danado era, um negócio da igreja. Aí nenhum deles trabalhava e não tinha emprego. Aí, pastor, como é que a gente vai? Não tem dinheiro. Irmão, vá assar castanha para vender.
Ai, pega castanha, vá assar castanha e venda. Assaram a castanha, venderam a castanha, conseguiram o dinheiro e foram. Se fosse Deus que falasse para você o que ele falou para Isaac: fique aqui, na terra da fome, fique aqui na terra da seca, Isaac. O que é que você faria? Você teria fé para ficar? Você teria fé para passar fome e não murmurar contra Deus? Você teria fé para passar sede e não reclamar do Senhor? Ou você seria como o povo de Israel? Deus tira o povo de Israel do Egito, da escravidão, atravessa o mar com o povo, como o povo atravessa o mar do outro lado. O povo diz o que para Moisés? Você trouxe a gente para morrer de sede aqui, vamos voltar todo mundo para o Egito. 3 dias só. 3 dias longe do Egito, o povo já queria voltar. Meus irmãos, Isaac, ele obedeceu aquilo que Deus falou. Igreja, não existe bênção sem obediência. As bênçãos que estão na palavra de Deus, as mais de 8.000 promessas, são para aqueles que são fiéis à palavra de Deus, e ponto final. Se eu não sou fiel a Deus, eu não tenho direito de esperar nada de Deus. Isaac obedeceu aquilo que Deus falou. Quem sabe você está aqui nessa manhã, colocando defeito em tudo, no seu emprego, na cidade, na família. Irmão, não é o lugar, é você que tem que mudar. Para Deus abençoar você, Deus não tem que tirar você daqui e colocar lá em outro canto. A Bíblia diz que a gente seria bendito na cidade, a gente seria bendito no campo, quando ouvisse e obedecesse os mandamentos do Senhor. Assim como Isaac, mesmo em uma terra de seca, foi o que Deus disse: eu vou multiplicar a tua semente, Isaac. Assim como eu fui com o seu pai, eu vou ser com você. Você crê, irmão, que você sendo obediente a Deus, Deus ele também vai abençoar a sua vida. Que se você for obediente ao Senhor Jesus Cristo, de fato e de verdade, Ele vai abençoar você. Quando Deus lhe der uma direção, obedeça. Tem gente que Deus está dando uma direção e a pessoa não obedece. Irmão, vou falar um negócio para você. Deus nunca vai fazer por você aquilo que você pode fazer. Deus nunca vai fazer por você aquilo que você pode fazer. Quando eu digo nunca, é nunca. Deus disse: Isaac, fique. Se Isaac não quisesse ficar, vai embora, Isaac. Igreja, Deus não perde tempo com quem não quer obedecer a palavra dele. O Senhor fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não quer obedecer, tchau, irmão, Deus vai parar de falar. Deus vai deixar você fazer aquilo que você quiser. Quando você se arrepender, você vai voltar para o Senhor. Versículo 12. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor, o quê? O abençoava. Irmão, na terra da seca, na terra da fome, Deus abençoou Isaac. Aonde não tinha água, não tinha comida, Isaac plantou e colheu naquele ano 100 medidas. Não é que ele colheu 100 vezes, pastor, não, 100 medidas ele colheu. Por quê? Porque ele obedeceu aquilo que Deus falou. Porque Isaac foi obediente à direção que Deus deu a ele. Ele foi obediente à direção que o Espírito Santo de Deus deu a ele. Isaac foi obediente, meu irmão e minha irmã. Versículo 13. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo,
até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Diz também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez seu assento no vale de Gerá e habitou lá. 18. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou pelo nome que o chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Água, nesse tempo aqui, era a mesma coisa que ouro. Se você achar água, nesse tempo aqui, era a mesma coisa de você achar ouro, de você achar petróleo. E estava rico. Não chovia muito. Se você achasse um poço d'água, uma veia d'água, você estava rico. Agora a questão, meus irmãos, hoje, com toda a tecnologia que tem hoje, com as empresas de perfuração, as perfuratriz, passa lá um dia mapeando o terreno, olhando não sei o que, coloca um computador e olha, não, aqui pode ser que tenha água, às vezes fura, não dá nada. Não é verdade? Imagine no tempo de Isaac. Imagine a dificuldade no tempo de Isaac para poder achar água. Imagine a dificuldade para cavar um poço. Não tinha trator, não tinha escavadeira, força braçal, ferramentas. Irmão, sabe o que é que eu entendo aqui? A pessoa, Deus, Ele abençoa a igreja, quem é esforçado, irmão. Tem gente que se estivesse no lugar de Isaac, ia orar para o poço se abrir. Deus, faça que esse poço aqui se abra e saia água. É que nem a pessoa, não, eu quero um emprego, mas não entrega um currículo. Não, a empresa vai ligar para mim, pastor, eu tenho fé. A Bíblia diz, vai ter com as formigas preguiçoso. Irmão, Deus odeia, Deus abomina gente preguiçosa. Isaac foi obediente àquilo que Deus falou a ele. Isaac não ficou de braços cruzados. Deus falou, vai acontecer. Tem muita gente que é assim, não, Deus falou, eu carrego uma promessa, eu sou dizimista, pastor, eu sou ofertante, Deus vai abençoar. Fica olhando, pastor, fica olhando, Deus vai abençoar. Isaac foi trabalhar, irmão. Isaac foi cavar poços com os servos dele. Irmão, Deus abençoa você enquanto você está trabalhando, enquanto você está se esforçando, enquanto você está dando o seu melhor, é que Deus abençoa você. Isaac cavou e não quis saber da dificuldade que era cavar. Ele foi. Quantas pessoas hoje no lugar de Isaac dizem, eu cavar com o quê? Eu não tenho máquina, eu não tenho pá, eu não tenho picareta, como é que eu vou cavar? Isaac podia ter ficado esperando, sim ou não? Deus mandou ficar aqui, eu vou ficar. Mas ele agiu, ele teve a atitude de cavar, e quando ele e os servos dele cavaram, acharam água viva, ou seja, água corrente. Não foi nem água parada, água corrente. Irmão, só com este poço aqui, Isaac já estava rico. Só isso aqui já foi uma bênção enorme na vida de Isaac. Isso aqui é a mesma coisa de você hoje chegar em casa, você cavar lá no muro da sua casa e achar ouro, petróleo, uma botija de ouro. Exatamente a mesma coisa. Mas onde foi que Isaac cavou? Em uma terra seca, num lugar da fome, num lugar que não tinha água. Foi lá que Isaac cavou e Deus o abençoou. Aqui no versículo 20, e os pastores de Gerá
porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. 22. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali o que, igreja? Um poço. Irmão, Isaque, ele aprendeu um negócio com o pai dele, que muito crente hoje não sabe, e é por isso que não é abençoado. Abraão, quanto mais ele era abençoado, mais ele se apegava a Deus. Quanto mais Deus abençoava Abraão, mais Abraão edificava altar, mais Abraão honrava a Deus, mais Abraão se apegava a Deus. Isaque do mesmo jeito. Depois de ter cavado vários poços, ter achado várias correntes de água, foi o que Isaque fez: edificou um altar. Tem gente que pede emprego a Deus, Deus dá emprego, quando a pessoa consegue emprego, eu não tenho mais nem tempo de ir para a igreja. Olha, pastor, conseguiu emprego, glória a Deus, conseguiu emprego, não tenho mais tempo de ir para a igreja não. A gente está orando: Deus, me dê um carro. Aí quando Deus der um carro, deixa de vir para a igreja no domingo para ir passear. Abre mão de estar com Deus para fazer outras coisas que dá tempo, vir buscar Deus depois de passear. Irmão, escuta o que eu vou falar para você. Tem muita gente que não é abençoada, porque se for abençoada, abandona Jesus. Tem muita gente que Jesus Cristo não abençoa, porque no dia que Ele abençoar, você vai esquecer dele. Isaque foi assim? Não. Quanto mais abençoado, mais o homem buscava a Deus. Isaque podia dizer: agora que eu estou rico, agora eu vou aproveitar. Deus aparece para Isaque e diz: olha, eu sou com você. O que é que ele faz? Deus é comigo? Pronto, não. Eu vou edificar um altar ao Senhor. E ele armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Meus irmãos, imagine que Deus, Ele abençoasse você. Imagine, com uma bênção inesperada. Imagine que alguém liga para você e diz: olha, o familiar seu, que você nem sabia que existia, morreu. E deixou uma herança para você de bilhões e bilhões. Você continuaria vindo para a igreja? Você continuaria buscando a Deus? Ou você não ia ter mais tempo para Deus? Eu vou mais além: se o seu negócio, você tem um negócio, uma empresa, não sei, se a sua empresa prosperar, virar uma multinacional, uma grande empresa, você vai ter tempo para Deus ainda? Você ainda vai ter tempo para buscar a Deus? Se Deus realizar o desejo do seu coração, se você se tornar o maior empresário dessa cidade, do Brasil, do mundo, você vai continuar sendo fiel a Deus? Se você ganhar na Mega Sena, você vai continuar sendo fiel a Deus? Se Deus der um emprego melhor a você, você vai se lembrar de Deus? Você vai lembrar de vir buscar a Deus na igreja que você sempre teve? Ou você vai esquecer do Senhor? Eu vou aproveitar a vida agora, pastor. Irmão, não existe aproveitar a vida sem Deus. Não existe aproveitar a vida sem Jesus. Igreja, as ordens das coisas é Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Tem gente que quer pegar a família e colocar em cima de Deus, aí a família começa a desmoronar. Tem gente que quer pegar uma empresa e colocar acima de Deus, a empresa começa a desmoronar.
Casamento acima de Deus não vai dar certo. Emprego acima de Deus não vai dar certo. Deus tem que estar em primeiro lugar. Não importa o quanto Abraão foi abençoado, o quanto Isaac foi abençoado, Deus sempre esteve em primeiro lugar na vida deles. Por isso que eles eram abençoados e cada vez mais abençoados, porque Deus sempre esteve em primeiro lugar. Prova foi que Deus pediu a Abraão, Isaac. Abraão entregou sim ou não? Entregou. Se ele deu aquilo que ele tinha de mais precioso, então as riquezas de Abraão eram de Deus, o casamento de Abraão era de Deus, os servos de Abraão pertenciam a Deus. Tudo que Abraão tinha era de Deus. Tudo que Deus tinha era de Abraão. Com este texto aqui, nós aprendemos que Deus não precisa nos tirar de algum lugar para nos abençoar. Ele pode querer tirar? Pode. Ele age da forma que Ele quiser. Deus pode tirar você de onde você trabalha e colocar em outro lugar para abençoar você. Como Ele também pode lhe abençoar aonde você está. A questão é obedecer aquilo que Ele fala. Obedecer ao mandamento, à direção que Ele dá para você. Obedecer, igreja. Obedecer. A bênção é para quem é obediente ao Senhor Jesus Cristo. Não adianta viver a vida toda errada e vir aqui na igreja pedir bênção a Deus. Deus não vai dar. Não adianta, irmão. Aqui em Salmos capítulo 112. Salmos capítulo 112, amados irmãos. Versículo 1. Em nome de Jesus. Tome posse, meus irmãos, dessa palavra. Você que tem uma empresa, que tem um negócio, que quer abrir um negócio, não sei. Seu negócio não estava andando para frente, estava andando para trás. Coloque Deus em primeiro lugar. Deus. Salmos 112, versículo 1. Em nome de Jesus. Louvai ao Senhor. Mais que feliz o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração, ou seja, a família, os netos, os bisnetos dos justos, será abençoado. Vale aqui uma observação. Quem é o justo? O justo, quando a Bíblia diz justo, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, é a pessoa que ela foi justificada por Deus. Como? Pela fé. Ou seja, a pessoa que ela aceitou Jesus Cristo na sua vida. Os seus pecados foram perdoados. Essa pessoa é o justo que a Bíblia diz. No Velho Testamento, Abraão, irmão, o povo do Velho Testamento, antes de Jesus Cristo vir, eles foram salvos também por Jesus. E sabiam disso? Eles foram salvos por Jesus. Toda a salvação, desde a primeira salvação até a última, foi pelo sangue de Jesus. Abraão creu numa promessa que ainda ia se cumprir de Jesus. E nós cremos na promessa que já se cumpriu de Jesus. Mas toda a salvação é somente por Jesus. Ou seja, está dizendo aqui, a pessoa que ela foi justificada por Deus, a descendência dela, a família dela vai ser abençoada, vai ser poderosa na terra. Eu pergunto para você, Isaac era da descendência de quem? Abraão. Abraão foi fiel a Deus, sim ou não? Sim. Isaac foi o quê? Poderoso na terra. Um homem grande, um nome engrandecido. Porque o pai dele foi obediente. E ele também foi obediente a Deus. Versículo 3. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Glória a Deus, igreja. Irmão, o que eu quero falar para você nessa manhã é o seguinte: a palavra de Deus, ela se cumpre.
A palavra de Deus, ela é a verdade. A maior verdade que existe é a palavra de Deus. E sabe o que eu entendo quando eu leio todo esse texto aqui? Quando eu leio toda a Bíblia, quando eu leio a história de Isaac, eu entendo que se você tem Deus, o resto é detalhe. Se você tem Jesus, aquilo que é para dar certo, Ele vai fazer dar certo. Então você entende porque muitas pessoas não são abençoadas. É porque elas não têm Jesus na vida delas. É porque a empresa dela não é consagrada a Jesus. Irmão, Deus não habita no meio do erro. Deus não habita no meio do pecado, no meio da mentira. Se eu tenho uma empresa, eu minto para os meus clientes, eu não posso esperar que Deus abençoe a minha empresa de maneira nenhuma. Não espere, se conserte com Deus, que é isso que está escrito aqui vai se cumprir na sua vida. Igreja, a Bíblia não diz que quem ora muito, quem buscar muito a Deus, quem usar saia longa, quem nunca usar calção, não. O justo é somente aquele que foi justificado por Jesus. O que a religião diz? Faça isso para ser abençoado. Olha, se você pagar este voto aqui de R$1.000, Deus vai abençoar você. Mentira, irmão. Isso é mentira, não caia nessa. Não existe isso na palavra de Deus. Não, se você der uma oferta de R$100, você vai ser curado dessa doença. Mentira. Mentira, Deus não pede nada em troca para abençoar você. Deus não é um vendedor, Deus não é dono de uma empresa. Nenhuma bênção é porque a gente merece. As bênçãos são porque Deus é misericordioso e nos ama e decidiu nos abençoar. Se você tem uma casa abençoada é porque Deus decidiu abençoar a sua casa. Se você tem uma família, uma empresa abençoada, é porque Deus decidiu abençoar. Dinheiro não compra a bênção de Deus. Nada que você faça pode comprar nada do Senhor. Apenas seja justo, seja lavado e remido pelo sangue de Jesus, que as outras coisas Deus vai fazer acontecer na sua vida. Glória a Deus. Versículo 4, irmãos. Aos justos nasce luz nas trevas, Ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá ao homem que se compadece e empresta, disporá suas coisas em juízo. Na verdade, versículo 6, nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna, não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado, não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Meus irmãos, o segredo é ter Deus. O segredo é você ter Deus. Agora, quando eu digo assim, ter Deus, eu estava até explicando para os jovens ontem, porque tem gente que pensa assim: não, eu aceitei Jesus, me batizei, estou salvo. Onde é que diz isso na Bíblia? Somente Jesus Cristo disse: aquele que não nascer da água e do Espírito, aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino do céu. Quantas pessoas que aceitaram Jesus, que se batizaram e vão para o inferno, porque nunca foi de verdade? Muito, irmão. Quantos pastores, presbíteros, apóstolos, que até pregam a palavra, mas nunca nasceram de novo? Muitos. Não é porque você aceitou Jesus, não é porque você se batizou, não é porque você vem à igreja, é se um dia você nasceu de novo, é se um dia Cristo nasceu no seu coração, é isso que diz se você é salvo ou não. E se você tem a salvação, a certeza da salvação na sua vida, as outras coisas Deus vai acrescentar na sua vida. Amém? Para finalizar, Mateus 6,33, todo mundo conhece. Mateus 6,33. Esse aqui é mais conhecido. Esse é conhecido, mas esse versículo aí todo mundo conhece.
Mateus capítulo 6, versículo 33 diz o quê? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. A Bíblia diz a buscar em primeiro lugar a riqueza? Não. Buscar em primeiro lugar a prosperidade, bem-estar? Não. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, a salvação, nascer de novo. Aí quando você tiver essas coisas, as outras, quando você tiver isso, a salvação, as outras coisas serão acrescentadas. É bobagem você querer buscar prosperidade, qualquer outra coisa, se você não é salvo. Agora, se você é salvo, Deus prospera, Deus abençoa, Deus abre as portas, assim como Isaac, Deus faz você prosperar em uma terra seca. Que é isso, é um lugar que todo mundo olha e diz, ali não vai dar certo não, meu Deus do céu. E Deus abre as portas, Deus abençoa, Deus mostra que Ele é com você. Quando você é salvo, justo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, e você é uma pessoa esforçada como Isaac foi, irmão, Deus abre as portas, Deus abençoa você, quando Ele está em primeiro lugar. Se você quer ser abençoado, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, não coloque família, emprego, nada, coloque Deus, você vai ver que Ele vai cuidar de tudo, e vai te abençoar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Eu quero que você fique de pé nessa manhã, por favor. Feche os teus olhos. Vamos buscar a presença do Senhor. Amado Senhor Jesus, o Senhor é fiel, Pai. Obrigado pelo Senhor ter falado conosco nessa manhã, através